nós vamos falar sobre saúde, o número, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aumentou em 141%. É um número, assim, demais para a gente imaginar. A procura de jovens na procura por cirurgias plásticas. Por isso eu convidei o cirurgião plástico Renato Tadagiba. Obrigada pela sua presença. Obrigado, aqui hoje. São adolescentes entre 13 e 18 anos, né, em que a lipoaspiração está no topo dessa procura. O que preocupa? Na verdade, essa procura já era muito grande há muito tempo, né? Talvez os nossos dados estejam um pouco mais fáceis de ser resolvidos depois do advento da sociedade brasileira com as pesquisas que é feita praticamente com todos os cirurgiões plásticos desse país. O número preocupa porque esse anseio por uma beleza, por um ideal de corpo tem aumentado e tem ficado muito no limite da coisa exagerada. E a gente acha que um adolescente, um jovem de 15, 18 anos, às vezes não tem uma cabeça para conseguir aceitar uma mudança tão grande no seu corpo. Então, há que se ter muito cuidado exatamente com o que se pode ou não fazer e detectar principalmente os grandes problemas, os distúrbios psicológicos que isso pode acarretar depois. Agora, o que isso implica? Por exemplo, uma menina, né? Às vezes a sociedade de pediatria ainda prega a questão da infância até os 18 anos, mas vamos colocar aí que uma menina de 13, 14 anos, né, faça uma cirurgia dessa. O que implica na vida dela no futuro? Esse corpo vai mudar, ela vai engravidar, quer dizer, ela vai envelhecer. Como é que é isso? É óbvio que a cirurgia sendo feita de uma maneira absolutamente certa e responsável, né, por parte do cirurgião, vai modificar muito pouco ou vai tentar chegar muito mais perto do normal, do ideal. Uhum. Mas essa pessoa, essa adolescente, essa jovem, ela tem que entender que ela vai sofrer várias transformações ao longo da sua vida. E às vezes um procedimento com 15 anos, uma prótese de silicone aos 15 anos, pode-se advir várias cirurgias depois dessa. É antecipar, né? É antecipar um seio, né? Com 20, 30 anos, aos 15. Essas adolescentes, elas estão querendo virar mulheres com muito mais pouca idade. Cedo, muito mais cedo, porque o ideal de beleza, de feminilidade, e às vezes até dos homens de masculinidade tem mudado muito. E quando é de fato a indicação para uma adolescente se submeter a uma cirurgia plástica? Uma coisa é a indicação física de você fazer uma cirurgia. Outra Quem coisa, necessita, né? Que adolescente necessita? Outra coisa é a indicação psicológica da coisa, né? Você pode operar qualquer paciente do sexo feminino que esteja 4 anos depois da menarca, que é a primeira menstruação. Então, você pode fazer uma lipoaspiração num paciente de 15 anos, desde que ela tenha tido a sua primeira menstruação, uns 10 anos, 11 anos. Então, o corpo dela está pronto para você ter um resultado interessante. Mas será que essa pessoa está preparada psicologicamente para isso? Para ela ter uma transformação de um corpo? Então, poder nem sempre é o dever que você deve indicar totalmente. Então, um parecer psiquiátrico, psicológico dessa jovem é muito interessante. Agora, até também a manutenção. A gente vê até mulheres mais velhas, mais maduras, que se submetem a uma lipoaspiração e depois perdem toda essa cirurgia, que você precisa manter. Você faz uma mudança no corpo dessa pessoa, mas não é responsável pelo controle, né? Quer dizer, ela tem que continuar mantendo o seu corpo, não é verdade? A cirurgia plástica não tem garantia vitalícia de resultados. Você não tem como fazer uma cirurgia hoje e pensar que daqui a 10, 15 anos o seu corpo vai ser o mesmo daquele resultado. Há que manter isso. Agora, por exemplo, uma adolescente, hoje a procura também muito grande é por prótese de seios, né? Quer dizer, tem que ter uma questão de corpo, né? Físico, se vai afetar a coluna, se não vai. O bonito é o normal. A beleza é você passar despercebido, nunca o exagero. Então, as pacientes que colocam uma prótese de silicone hoje em torno de 250 ml é o normal, é o habitual. Quando começamos a nossa prática em cirurgia plástica, isso há 15 anos atrás, a média era de 120 ml. E hoje a média já está de 300 ml. Quer dizer, daqui a 10 anos nós vamos estar no padrão americano de beleza, que é de 400, 500 ml. É óbvio que isso vai acarretar problemas de coluna, problemas de pele, problemas de amamentação. Então, tem que se tomar muito cuidado no exagero. Agora, tem uma questão também que as meninas, né, a gente estava até conversando antes do programa, elas precisam da autorização, esse adolescente, dos pais, dos dois, né? Não é só de um dos responsáveis. É previsto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no seu setor jurídico, o aval dos pais para uma cirurgia como essa e, às vezes, um parecer psicológico dessa criança.
prótese. Agora, por exemplo, diferente de uma indicação de cirurgia para a orelha de abano, isso pode ser feito em qualquer idade ou não? A cirurgia de orelha de abano deve ser feita a partir dos 7 anos de idade, na idade pré-escolar, exatamente para a criança não ter aquele trauma de entrar na escola e passar por um constrangimento. Pelo constrangimento. Então, você, a partir dos 7 anos, você pode operar. Diferentemente de uma cirurgia de nariz, que você só deve operar depois dos 18 anos. Ah, tá. Agora, por exemplo, a redução da mama. Algumas meninas, né, às vezes até por uma questão de puberdade precoce ou por uma questão mesmo de genética, né, assim, ela acaba tendo um seio muito grande. É indicado essa redução antes dos 18 anos? Desde que essa criança, que essa menina esteja 4 anos depois da sua primeira menstruação, sim. E principalmente se isso já estiver acarretando alguma alteração até na postura dela, né? Uma hipertrofia, uma mama muito grande, uma hipertrofia severa que vai dar problema de coluna, que vai dar problema de pele. Essa criança tem uma indicação reparadora. Agora, e uma adolescente que se submeteu a uma cirurgia plástica até os 18 anos, ela vai ter um acompanhamento diferente na vida adulta dela? Ela vai precisar, ou colocou uma prótese de seio, existe uma durabilidade dessa prótese? Hoje se diz que as próteses de silicone, elas duram muito mais do que duravam antes. É óbvio que não existe uma prótese definitiva, mas a necessidade de se trocar uma prótese de silicone hoje vai depender exatamente dos exames pós-operatórios dela ao longo da vida dela, de uma ressonância, de uma tomografia que ela vai fazer ao longo de 5, 10, 15 anos. Não há obrigatoriedade de se trocar uma prótese, a não ser que ela te dê algum problema. Bom, então acho que fica aqui para essa conversa que é fundamental essa análise, essa avaliação psicológica para esses pacientes que submetem, independente até da idade, mas principalmente entre os adolescentes. O adolescente, você precisa ter um cuidado extremo porque vai mexer com a psique dessa pessoa, né? Uma cirurgia plástica mexe com a psique da pessoa. E o cuidado é muito maior de uma pessoa que ainda não tem a estrutura psicológica formada como um adolescente. Um amadurecimento, né, ideal para poder saber o que de fato ela quer para o corpo dela, né? Para você ter essa mudança de fora para dentro, é muito difícil. Então fica aqui um alerta, né, para que pais, as famílias, né, tenham essa preocupação. Doutor Renato, obrigada pela sua presença. Eu agradeço, tá? E pelo esclarecimento também hoje aqui no nosso programa.